A gente fala agora sobre economia, Tiago. As preocupações que vêm afetando o mercado financeiro podem comprometer o crescimento da economia. Uma má notícia, hein? Denise Campos de Toledo, bem-vinda. Bom dia a todos, bom dia, Adriana. Pois é, a gente vê uma situação bastante complicada no mercado financeiro que tem apresentado muita volatilidade nas últimas semanas e, mais do que isso, um comportamento com um tom negativo mesmo. A gente tem um dólar muito pressionado, bolsa também, curva de juros. Nós temos um ambiente internacional que traz algumas preocupações. A retirada de estímulos na China, problemas em relação à oferta de materiais importantes, como a questão de chips, não é? Houve interrupção de trabalhos e importes por causa da variante Delta. Esse é um fator que ter mexido com as projeções de economia, para a economia global, não é? Essa questão da variante que pode levar a medidas defensivas da população mesmo tentando se controlar mais, fora algumas ações mesmo para se tentar barrar, como foram adotadas na China, né? E a China tem retirado estímulos à atividade econômica. Então, é uma combinação de fatores que levou a uma queda forte de preços de commodities. Isso pode prejudicar as exportações brasileiras, o retorno financeiro, minério de ferro, por exemplo. Petróleo está em queda hoje, o minério tem uma recuperação mínima que nem de longe repõe a perda que foi registrada ontem. E há preocupações do cenário internacional também com a retirada de estímulos por parte do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos. Em algum momento isso vai acontecer e deve ser antecipado em relação ao que se previa antes. E em algum momento haverá também a retomada da alta dos juros lá, dependendo do encaminhamento aí da atividade econômica, de recuperação do mercado de trabalho. Eu falo do cenário internacional porque isso mexe com todos os mercados, só que o Brasil se torna mais vulnerável por problemas domésticos. Nós temos essa questão política colocada, as crises sucessivas, né, os embates entre os poderes, discussões se haverá ou não eleições, polarização das eleições, então tudo isso já deixa o investidor cauteloso. E tem uma outra preocupação que vem ganhando força no mercado financeiro, que são as ações do governo no sentido de abrir espaço no orçamento para poder adotar medidas que garantam uma recuperação de popularidade para o governo. É essa leitura que o mercado tem feito de boa parte das ações, colocando em dúvida, inclusive, a postura liberal de Paulo Guedes e o compromisso com o ajuste fiscal. Então, é a insistência numa reforma tributária que parece uma coxa de retalhos, que pode criar mais desequilíbrio tributário, em vez de colaborar para a tal justiça tributária que se pensava, com a taxação de lucros e dividendos. Na verdade, os trabalhadores podem ter uma carga tributária superior àquele profissional liberal que faz opção pelo lucro presumido, que está no Simples. Então, são distorções que foram ocorrendo na medida que ocorreram também alterações naquele texto original da proposta de reforma tributária. Continua a insistência do governo também no parcelamento dos precatórios e agora com algumas previsões meio apelativas, que não vai dar para pagar salários do funcionalismo, que não vai dar para garantir a terceira dose de vacinação aqui no Brasil, se isso for necessário. E se vê uma imprevisibilidade do governo ao lidar com essa questão das sentenças judiciais, que garante ou obriga agora o pagamento dos precatórios. E tem ampliação do Bolsa Família, que seria a tal despesa, tendo como objetivo garantir mais popularidade, não apenas a questão social. Então, todo esse pacote, várias outras medidas, trazem muita insegurança para o mercado financeiro, pressionam o dólar, que pesa mais na inflação, que é outro fator de preocupação, pressionando a curva de juros, levando o mercado a acreditar que o Banco Central tem de aumentar mais a Selic, já chegou à faixa dos 2 dígitos, a Bolsa ontem se recuperou, mas por aquelas operações de curto prazo, de investidor que ganha rápido, aproveitando até quem vem de fora, essas variações do câmbio. Então, as ações combinadas, aí, operações combinadas, garantem esse retorno rápido. Mas tudo isso acaba pesando, não é? E se você tem aumento de juros, temos a crise hídrica, ainda que não se sabe qual o que pode acarretar em termos de crise energética, além de aumento de preços, tem todo esse ambiente, o mercado já começa a rever as projeções de crescimento. E a semana foi difícil, né, Denise, para o mercado financeiro, e o que se espera desse fechamento nessa sexta? Olha, a Bolsa, mesmo com a recuperação de ontem, já acumula na semana queda de 3,3%. Os juros, na curva de juros, retornaram ao patamar de 2018, antes de toda aquela queda acentuada, quando a taxa básica de juros testou o piso dos 2%, não é? Hoje nós já temos o dólar na abertura, ele já bateu nos R$ 5,45 novamente, como já tinha acontecido ontem. Agora vamos acompanhar o noticiário do dia para ver qual vai ser a leitura que o mercado fará. É uma semana bem esvaziada em
termos de indicadores. Então, o mercado está observando muito as ações do governo e todas as notícias que vêm do exterior, né? Mas, em princípio, a abertura negativa, porque no exterior nós também temos um movimento negativo, o dólar em alta e as bolsas em queda lá fora.